No vídeo de hoje nós vamos discutir alguns assuntos bem legais. O primeiro assunto que nós vamos discutir hoje é sobre uma possível descoberta de como é o interior da nossa Lua, que ajuda a explicar até mesmo a existência de um campo magnético residual na Lua, né, que indica que no passado teve um campo magnético global. Também vamos ver imagens inéditas do objeto interestelar 13 Atlas e algumas imagens tiradas pelo astrônomo Ray do objeto interestelar 13 Atlas. Nesse mesmo vídeo, vamos também ver um estudo bem legal que saiu até recentemente sobre uma possível condição da Lua Europa em criar calor, uma espécie de calor ali nos seus oceanos, com uma atividade do campo magnético de Júpiter. Então são assuntos bem legais. O vídeo, pessoal, vai ter capítulos. Se você quiser ver uma parte específica, muita gente gosta de ver o 13 Atlas, é só você clicar na tela, escolher o capítulo que fala exatamente do que você quer assistir. Mas se você quiser assistir o vídeo inteiro, eu te garanto que os assuntos estão bem legais. Então vamos começar com o vídeo. Acaba de ser revelado o que supostamente existe no centro da Lua da Terra. Bom, pessoal, esse estudo foi publicado na revista Nature, porém o estudo tá pago. Só que a revista Correio Brasiliense teve acesso à pesquisa e publicou no portal deles. Então eu estou pegando a notícia do portal do Correio Brasiliense que pegou da revista Nature. Como eu não consegui ter acesso, porque mesmo eu pagando eu teria que entrar com uma instituição, eu não tenho instituição para poder ter acesso ao estudo, eu estou pegando então do Correio Brasiliense. Então, segundo o Correio Brasiliense, pela revista Nature, foi revelado que o interior da Lua, meus amigos, é um pouco semelhante com o interior da Terra. É importante exatamente a gente saber como é o interior da Lua, porque acontece algumas coisas ali na Lua, pessoal, que é inexplicável. Foi revelado que existe uma parte líquida no interior da Lua e uma parte um pouco mais sólida, mas ela não é exatamente sólida. Tem densidades quase semelhantes às do ferro. Seria basicamente a parte líquida do interior da Terra com a parte sólida de ferro e níquel. Mas quando teve as missões Apollo, os astronautas coletaram algumas rochas ali da superfície lunar e algumas missões robóticas viram que a Lua teve um campo magnético global. Só que os cientistas puderam perceber que a Lua ainda tem esse campo magnético, só que ele é residual, ou seja, ele não é global como era antes. Aí, quando foi analisar aquelas rochas, viu que elas eram magnéticas, o que indica a presença de um campo magnético global no passado. E para quem não sabe, o campo magnético global, ele é mais forte, ele surge com o movimento do centro do planeta, ou então do satélite. Então, o movimento ali do ferro-níquel, do núcleo líquido, da atividade do centro da Terra ou da Lua, cria então essa corrente magnética. Só que os cientistas também chegaram à conclusão que com o passar do tempo, o núcleo da Lua foi congelando e foi esfriando muito, o que não pôde sustentar mais o campo magnético na Lua de forma global, como é o caso da Terra. Eles conseguiram descobrir isso através de sismômetros que foi colocado na Lua nas missões Apollo. Então o sismômetro, ele consegue dar mais detalhes de como ocorre, o que ocorre ali dentro. Como ali no caso da Lua o negócio acontece lá dentro, através dos dados sísmicos eles conseguem obter esses resultados. Uma história legal que aconteceu foi da Lua ter tocado como um sino, entre aspas, de igreja. Isso aconteceu em 72, quando um meteorito de 1,30 toneladas colidiu na superfície da Lua. A velocidade do impacto, meus amigos, foi de 10 km por segundo. O impacto então liberou uma energia equivalente a 1 tonelada. Então a onda sísmica percorreu por dentro da Lua e os sismômetros coletaram os dados. Os dados que eles estavam coletando, viu que era semelhante com um badalar de sino de igreja, sabe? Então quando os dados foram transformados em ondas sonoras, eles obtiveram isso aqui. É tanto que naquela mesma época eles até pensaram assim, poxa, será que a Lua é oca? O negócio parece que correu ali por dentro como se ela fosse oca. Mas enfim, pessoal, foi só uma história que aconteceu, uma coisa bem interessante. É tanto que muitos até especulam que houve uma outra missão extra chamada de Missão Sino da Lua, né? Dizem que outra tripulação foi pra Lua para investigar realmente, para ver se a Lua é oca ou se tem alguém escondido lá dentro. Mas nunca tem prova disso não, pessoal. Ninguém nem sabe se isso aconteceu. Existia uma pequena colônia de micro-organismos na Lua Europa. Pessoal, esse é um novo estudo bem legal que mostra exatamente que Júpiter estaria ajudando a Europa a ter condições para sustentar pequenas colônias de micro-organismos, pessoal. Pessoal, eu vi esse estudo aqui ontem à noite, antes de dormir, e eu decidi parar. Gente, isso aqui me prende muito, é sério. Sempre eu gosto de pegar esse aqui antes de dormir, sabe? Eu fico olhando, faço algumas anotações para explicar para vocês.
E esse diagrama aqui, pessoal, me elucidou melhor essa questão de como que exatamente Júpiter estaria ajudando a Europa a criar condições para que uma pequena colônia de micro-organismos possa existir lá. Primeiro, pessoal, a gente tem que se atentar a algumas coisas aqui nesse diagrama. Vocês estão vendo esse stable aqui? É basicamente uma região onde o fluido é estável e não há convecção. Amigos, no decorrer do vídeo eu vou explicar para vocês o que é convecção, o que é não rotativo. Eu vou falar esses termos, mas eu vou explicar para vocês isso aqui para depois vocês entenderem melhor. Aqui, esse weakly não linear seria onde a convecção é mais fraca e não linear. Já essa parte aqui significa onde a rotação é mais rápida e afeta a convecção, que seria basicamente a transição dos regimes de convecção. E aqui em cima, pessoal, aqui já seria onde a rotação não afeta a convecção. Bom, pessoal, vocês podem perceber aqui, depois que eu já expliquei tudo isso aqui para vocês, que tem de 1... Opa! Ai, gente, que poxa! Deixa eu voltar aqui de novo. Que tem de 1 a 7. Pois bem, pessoal, esse diagrama aqui está dizendo para gente que os fluidos da Lua Europa, inclusive tem até a Europa aqui, que os fluidos da Lua Europa, o movimento desses fluidos não são diretamente afetados pela rotação da Lua, sabe? Mas sim, eles são afetados por pequenas variações de temperatura ou densidade. Mas o que estaria influenciando nessas pequenas mudanças, então esses aumentos de temperatura e densidade? Seria exatamente o campo magnético de Júpiter. A gente sabe que Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar, logo ele vai ter um campo magnético muito forte. Então aqui, pessoal, está dizendo para a gente que quando o campo magnético de Júpiter se choca com os fluidos do oceano, tanto da Lua Europa, ele cria pequenos aumentos de temperatura, o que possibilita que uma vida possa existir ali dentro. Uma vida complexa, muito diferente daquelas que a gente conhece aqui na Terra. Isso porque, pessoal, esses fluidos da Lua Europa são ionizados. Eles são carregados. Então, quando se choca com o campo magnético, de Júpiter, cria essas pequenas condições. Isso aqui é interessante, pessoal, que mostra também que essa interação pode estar acontecendo mesmo com aquela espessa camada de gelo que existe na Lua Europa. Olha só, gente, que incrível. Isso aqui, meus amigos, basicamente abre pequenas condições para que pequenas colônias de micro-organismos possam existir ali dentro. Vocês lembram uma vez que eu fiz um vídeo para vocês falando que foi descoberta a luciferina, que geralmente é um composto que sempre é associado à vida aqui na Terra, que faz o vagalume brilhar, ou então aqueles seres bioluminescentes brilhar? Pois é, pessoal, isso também já foi encontrado na Lua Europa. No mar também tem esse tipo de coisa. Só que esse estudo aqui, pessoal, só pode ser revisado por pares quando a sonda JUICE chegar lá. Porque a sonda que está viajando até o sistema de Júpiter, para poder fazer estudos, tem outra sonda também que vai estudar as luas geladas, e a gente pode ter uma confirmação desse estudo. Mas eu acho que sim, viu, pessoal? Isso aqui é muito possível. E basicamente, resumindo tudo, o movimento dos fluidos da Lua Europa não é pela rotação da Lua, ou pelo movimento que ela faz em torno de Júpiter, mas sim pelas pequenas mudanças de densidade e temperatura causadas pelo campo magnético de Júpiter, o que é incrível. Bom, pessoal, o que vocês acharam disso? E acaba de sair novos dados sobre o objeto interestelar 13 Atlas, pessoal. Você sabe que eu acompanho bastante o canal do Astrônomo Ray. O Ray ele recebeu um vídeo bem legal de um seguidor dele que conseguiu processar alguns dados para tentar revelar exatamente a atividade do núcleo do objeto. Segundo o Ray, nesse vídeo aqui em questão, vou até deixar aqui na descrição do vídeo, ele percebeu que o núcleo do objeto está girando muito rápido. Então, um seguidor dele enviou um vídeo para ele com alguns dados processados que pôde pegar um pouco a rotação do núcleo do objeto. Olha só, pessoal. E em seguida, no mesmo vídeo, o Ray, ele inverteu as cores. Vocês lembram no vídeo passado que eu postei para vocês que o Ray pode perceber que o objeto parece ter algumas estruturas, sabe? Como se fossem montanhas ou então lâminas, que ele utilizou o termo, né? Então ele inverteu as cores para ver melhor como seria isso. Então esse foi o resultado. Também, pessoal, saiu algumas imagens, eu vi pela conta da Avilobo, vou deixar aqui também na descrição para vocês acessarem,
de imagens do Gemini Salt. Eles perceberam que o objeto está brilhando cada dia mais, né? Aí eles pensaram assim, não, deve ser porque o objeto está se aproximando mais da Terra, né? Então por isso que a gente está vendo ele brilhando tanto assim.